Dislipidemia, pessoal, vamos lá. Em dislipidemia, a gente trouxe uma questãozinha aqui para a gente discutir um pouquinho mais, né? Uma mulher de 66 anos com diabetes mellitus tipo 2, desde os 48 anos, e hipertensão arterial há 15 anos, sem eventos cardiovasculares prévios, isso é importante a gente saber, é encaminhada para avaliação de aumento de colesterol. Os exames laboratoriais têm um colesterol total de 245, um HDL de 38, triglicérides de 255. Então veja que ela vê bem naquela linha, triglicerídeo elevado, HDL baixo, né? Bem de síndrome metabólica. Baseado nas recentes diretrizes publicadas pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e de Cardiologia, qual o risco cardiovascular da paciente, opção medicamentosa adequada e meta de LDL a ser alcançada. Então, pessoal, se você não soubesse nada da diretriz, a gente tem que saber o mínimo, que é essa história de você saber classificar os riscos, risco intermediário, baixo e alto e muito alto, as drogas que servem para tratar dislipidemia, as drogas que servem para tratar triglicerídeo, saber a potência dessas drogas e quais as metas para cada um desses riscos, né? Se a gente soubesse isso, a gente já acertava a questão aqui sem maiores dificuldades. Mas aí vamos lembrar para vocês como é que a gente categoriza. A gente falou sobre diabetes, tá? Então, diabético, existe diabetes de baixo risco nas classificações brasileiras? Sim, tá? Diabetes tipo 2 de baixo risco seria um homem com menos de 38, uma mulher com menos de 46, e ele não pode ter nenhum outro fator de risco associado, tá? Se ele tiver diabetes tipo 1, aí você tem que ver a duração de doença, ele sugere usar essa calculadora, se você tiver menos de 20 anos de duração, porque se você tiver mais de 20 anos de duração, você já pula para alto risco aí em relação ao DM1, tá? O risco intermediário, que a maioria dos pacientes vai acabar já entrando nessa categoria, se ele colocar que é para seguir a sociedade americana, o diabético já entra de cara como intermediário, tá? Então a gente vai pegar os homens de 38 a 49 anos, as mulheres de 46 a 56 anos. O alto risco entra idade, de novo, homens 50 ou mais, mulheres 57 ou mais. Vocês estão vendo que o tempo todo a gente está falando de idade. Então, para paciente diabético, a gente não precisa usar calculadora de risco, tá, pessoal? E a idade seria um fator principal aí nessa classificação de risco inicial. Essas são duas frases que podem cair aí na prova fácil para vocês. Quando a gente pega não diabético, a gente vai usar a calculadora e vai botar aqueles pontos de corte, abaixo de 5, baixo risco, 5, 7,5, 7,5, 20, maior que 20. Mas para paciente diabético, a gente não usa a calculadora, tá? Se o paciente tiver qualquer desses fatores de estratificação ou tiver aterosclerose subclínica, ele é classificado como alto risco. E se ele já teve evento cardiovascular prévio, ele é classificado como muito alto risco. A gente teve, como a Patrícia já adiantou para vocês, uma nova diretriz da SBD. E nessa nova diretriz houve algumas alterações em relação a essa questão da classificação de risco. Então, alguns pacientes, mesmo sem ter desfecho duro, paciente que tivesse doença aterosclerótica clinicamente significativa, paciente que tivesse doença renal avançada, retinopatia diabética proliferativa, já entrava como muito alto risco. Isso é uma posição controversa, isso a gente tem que aguardar um pouquinho para a gente chegar mais próximo à prova e saber se realmente a gente vai seguir essa linha de diretriz. Essa é uma das dicas que eu tenho que deixar para vocês em relação à prova do TIM, em relação ao curso, é que é muito, muito importante para vocês ter algum tipo de mentoria para o acompanhamento de vocês, tá? Porque assim é muito difícil para vocês que estão estudando, que estão no dia a dia, trabalhando no seu plantão ou na sua clínica, acompanhar tudo que é diretriz que está saindo, tudo que é artigo novo que está saindo. Então, quando a gente junta aí um grupo, e em geral a gente aqui, de uma forma ou de outra, um ou outro está lendo alguma coisa nova, então a gente sempre vai estar trazendo alguma novidade, a gente sempre tem essa capacidade de, por ter um pouquinho mais de experiência, pelo tempo de ensino, pelo tempo de trabalho em relação à endocrinologia, a gente filtrar para vocês qual diretriz é mais importante, qual norma de qual diretriz realmente vai funcionar ou não. Às vezes você chega na prova e diz, mas a diretriz europeia diz isso, a diretriz americana diz aquilo. Então a gente tem que ter essa noção de como a gente vai seguir a diretriz em relação a essas questões, tá?
a gente tem essa diretriz nova da SBD, mas como ela foge muito das outras diretrizes, a gente tem que esperar sedimentar um pouquinho para poder ver se realmente vai funcionar, tá? Então, voltando aí para a questão, em relação aos fatores estratificantes, são aqueles fatores que a gente chama de risco, então a idade entra de novo, né? E aí você vai muito em cima de duração de diabetes, acima de 10 anos, história familiar de DAC prematura, síndrome metabólica. Aí entram os componentes da síndrome metabólica, hipertensão, doença renal, albuminúria, neuropatia, retinopatia, que são as complicações do diabetes, e o tabagismo. Então, todos esses fatores jogam para o alto risco. Quando a gente vem para a aterosclerose subclínica, aí vai para exame, a score de cálcio acima de 10. A gente lembra que para não diabético é acima de 100. A espessura de íntima média maior que 1,5, angiotomo com placa, índice tornozelo braquial ou aneurisma de aorta abdominal. E a doença clínica, se o paciente já teve eventos, se o paciente já teve síndrome coronariana, se ele tem angina, se ele já tem uma insuficiência vascular periférica, se ele tiver uma lesão arterial com oclusão acima de 50% de qualquer leito, tá? Então, se ele já teve doença, aí ele entra como muito alto risco, tá? Quando a gente fala da redução do colesterol, aí a gente vai ter estatinas de moderada potência e de alta potência. A gente lembra para vocês do Decorebinha, a gente vai na simvastatina, que é o mais usual da gente. A simvastatina, a dose máxima é 40 miligramas e a simvastatina alcança potência intermediária, tá? Então, decorou a simvastatina 40 potência intermediária, a relação Simva-Atorva é metade da dose, a relação Atorva-Rosuva é metade da dose. Então, Simva de 40, Atorva de 20, Rosuva de 10 são de potência intermediária. A próxima dose vai ser de alta potência. Então, Atorva a partir de 40, Rosuva a partir de 20, entra como alta potência. E aí, potência intermediária é redução de 30% a 50%, alta potência é uma redução acima de 50% do LDL colesterol. Além disso, a gente vai ter a história da ezetimiba e do IPCSK9. Ezetimiba, ela acrescentada à estatina de alta potência, chega a uma redução de 65%. Então, uma estatina de potência intermediária com ezetimiba vira alta potência também. E os inibidores de PCSK9, eles ficariam para aqueles casos onde você não pode usar estatina por algum efeito adverso, algum efeito colateral, ou se você já está em terapia máxima, o paciente é de muito alto risco e ainda não consegue chegar dentro da meta, aí a gente pode usar os inibidores de PCSK9, que na terapia combinada tríplice chega a reduzir 85% dos níveis de colesterol e sozinho já reduz ali 60%, tá? Então, na nossa questão, a gente tem uma paciente diabética, a gente viu que diabetes por si só já entraria como risco intermediário, né? E a idade dela está ali batendo na trave, mas ela tem hipertensão arterial já ali em cima desde sempre, tá? Então, diabetes, hipertensão já é o fator de risco, o paciente já vai pular direto para alto risco, tá? Ela não tem eventos cardiovasculares prévios, né? E tem só essa questão do aumento de colesterol, certo? Então aí a gente vai. Ela tem tempo de diabetes também, né? Ela tem 48 e pulou para 66, né? Então ela já tem mais de 10 anos de diabetes. Então ela tem dois fatores aí de estratificação. Então, risco intermediário, não. Baixo risco, não. Risco muito alto, ela não teve evento, não. Então sobrou para a gente a letra C aí, facinho, facinho. Alto risco, botar a estatina de alta potência e a meta é o LDL 70. Ok? Tranquilinho isso, né? A questão tireoide que eu trouxe para vocês, um pouquinho mais rápida. Câncer de tireoide sempre é questão da prova. E câncer de tireoide, a gente tem que aprender a estratificar câncer de tireoide. Saber qual classificação a gente vai usar em cada situação e para que serve cada uma daquelas classificações todas que a gente tem, né? A gente tem uma classificação TNM que nunca tinha sido cobrada, mas já foi, que é relacionada à mortalidade. A gente tem uma classificação de risco de recidiva e a gente tem uma classificação dinâmica, que é a classificação que é feita a cada consulta. Isso a gente detalha para vocês, obviamente, dentro do curso, que não dá para falar isso tudo aqui. Mas a gente tem um homem de 66 anos, a gente lembra que homem já é um fator de risco, tem um nódulo na região cervical há 3 meses, sem disfagia, dispneia ou outros sintomas associados. Fez uma ultrassonografia, tem um nódulo de 2 centímetros, TIRAD 5. Então, essa classificação TIRADS é a classificação de risco do nódulo, vai de 1 a 5, 5 é o pior risco, é o maior risco de todos.
Então, fez uma PAF guiada por ultrassom e deu Bethesda 5. A gente lembra também que Bethesda não vai até 5, só o T-RADS que é 5, Bethesda é 6, né? Então, o Bethesda até 6, o 5 e o 6, o 5 é suspeito de malignidade, o 6 é maligno, tá? Mas se trata da mesma forma. Foi indicada uma tiroidectomia total e aí vem um anatomo patológico. Tinha um carcinoma papilífero, é o mais comum de todos, variante folicular, não tem interferência em relação ao risco de mortalidade, 2,6 centímetros ali no maior diâmetro, que ficou como o tamanho dele. Sem invasão de nenhuma estrutura adjacente. Ele avaliou 10 linfonodos e não tinha metástase nenhuma. Então, é um tumor que tinha 2,6 centímetros, tamanho em relação a risco de recidiva não interfere, interfere no TNM, né? Mas aí não em relação a risco. Então, não vai mudar a conduta por causa do tamanho, tá? Se ele não tem invasão nenhuma, não invade estrutura adjacente, não tem linfonodo, não tem nada, aí você vai ter que classificar ele em relação ao risco. Essa classificação de risco é que vai dizer para você qual a conduta. Então, a gente tem encaminhar para ablação com radiodo 30 mCi, encaminhar para ablação com radiodo 100 mCi, seguir com ultrassom e tireoglobulina, uso de levotiroxina, objetivando um TSH de 0,1 a 0,5. Então, a gente traz para vocês a classificação de risco, né? O baixo risco é aquela lesão que é intratireoidiana, pode ter até 5 linfonodos de, no máximo, 2 milímetros, menor que 2 milímetros, né? O alto risco é quando ele tem uma invasão local extensa, quando a ressecção é incompleta, se ele tiver metástase ou um linfonodo acima de 3. E o intermediário é o que sobrou. Então, assim, decora o baixo risco, decora o alto risco, o resto é intermediário. Então, assim, se ele tiver extensão extratiroidiana, histologia agressiva, aqui não entra o folicular, entra aquela história, células altas, células claras, células colunares. Linfonodo intermediário entre 0, 2 e 3 e invasão vascular. Lembrando que essa invasão vascular é para papilífero, tá? No caso do folicular, a gente tem uma classificação um pouquinho diferente em relação a essa invasão vascular, tá? Então, como é que a gente vai fazer a conduta? Se o paciente é alto risco, então com certeza você vai dar iodo. Você vai dar iodo geralmente numa dose de 100 a 150, às vezes um pouco mais, porque você dá com uma característica terapêutica ou adjuvante. Você já meio que sabe que tem alguma doença residual ali e você dá o iodo para tratar. Se ele tem risco intermediário, na maioria dos casos se recomenda o radiodo, mas mesmo no risco intermediário, existe caso onde você não precisaria obrigatoriamente de dar radiodo. Aí a dose pode variar de 30 mCi até 150 mCi. Qual é o mistério dessa dose de 30? A dose de 30 é uma dose ambulatorial, é uma dose que o paciente não precisa ficar internado em isolamento, então tem uma facilidade maior em usar essa dose. A finalidade dessa dose é só ablar, é queimar algum restinho que ficou depois da cirurgia para a tireoglobulina negativar e você poder acompanhar. O baixo risco, aí é interrogado se você deveria ou não usar iodo. Você deve checar a tireoglobulina é um marcador. Se a tireoglobulina estiver alta, aí você pode usar 30 mCi para queimar esse resto de tireoglobulina, né? Mas se a tireoglobulina for negativa, a gente não precisaria de usar. A mesma coisa se aplica aqui na questão do risco intermediário. Essa classificação também vai dizer a meta do TSH. Se for alto risco, a gente, em geral, deixa abaixo de 0,1 inicialmente. Se for tiver doença residual, essa meta vai ser mantida por 5 anos. Se for intermediário, de 0,1 a 0,5. E se for baixo risco, entre 0,5 e 2, considerando 0,5 como limite inferior da normalidade. Então, alto risco eu baixo muito, risco intermediário eu fico na faixa intermediária, e baixo risco eu deixo ali no limite inferior da normalidade do TSH, tá? Então, a gente voltando para a questão, o paciente era baixo risco, o paciente não tinha nada, né? Não teve nenhuma invasão de nada. Então, não precisaria dar o radiodo, não precisaria de 30 mCi, muito menos de 100 mCi. A meta, que a gente viu de baixo risco, seria 0,5 a 2, então aqui também está errado. Sobrou a letra C, seguir com ultrassonografia cervical e dosagem de tireoglobulina. Se essa tireoglobulina vier positiva, vier elevada, aí eu reestratificaria o paciente para ver qual a conduta que eu vou ter a posteriori. Mas a conduta imediata naquele momento seria só essa reestratificação de risco com os exames complementares.